Francisco Cândido Xavier. Durante o período que ele me aguentou, de 46 até ele ir para Prado, eu fui aprender o que é ser humildade, tolerância, paciência. Que me deu trabalho, viu, gente? Que eu era atrevido, que era danado. Então, a primeira vez que eu fui a Pedro Leopoldo, que ele me convidou, não sabia o que ia levar presente para o médium, né? Antigamente, pera, uva, a gente comprava numas casas, não esqueço o nome que dava naquela época. Então, comprei uma cesta bonita, enfeitei, comprei uma dúzia de pera, de maçã, de uva. Fui lá para a casa de Chico. Ele foi me levando na casa das irmãs, me apresentando. Toda a casa ele fala, olha que beleza de cesta, aquele jeito dele que Naldini trouxe. Eu já estava com a maior vergonha do mundo. Lá para as tantas, nós fomos visitar uma senhora enferma. Vamos lá, ele fala, olha, nossa, Arnaldo trouxe isso para você. Eu cá comigo, gastei uma nota medonha para ele dar o meu presente para os outros. Aí eu fui aprendendo o que se chama, aquilo que é humildade, resignação. Há um ditado em inglês que diz assim, não há grande um homem para o valete do seu quarto. Empregado do seu quarto. Convivendo com Chico, às vezes ele era de uma sapiência impressionante. De outras vezes ele era de uma tolice que me irritava. Ô gostosura, por que você não reage? Eu falei, meu filho, dá tempo ao tempo. Se eu for me defender, eu vou gastar saliva. Deixa que o povo vai ficar sabendo. Aí eu fui trabalhando a minha maneira de reeducar. E graças a ele, bom, eu me casei segunda vez, isso é meio ganhado. Depois de 10 anos, um jeito que nunca pensou em casar, casou 2 vezes. Aí a Neuza dizia assim, graças a Memei e o Chico te domaram. Eu falo, muito bem. Então a nossa conversa, pediram para falar Chico, diálogos e recordações. Eu acredito que muitas de vocês conheçam esse livro, Mandato de Amor. Nenê Aluoto, nossa querida Nenê Aluoto Martins Peralva, durante uns 3 meses encheram a minha cabeça para escrever. Eu falei, eu não sou escritor, eu sou um leitor compulsivo. Nós resolvemos então contar. Não consta aqui como eu o conheci. Aí eu vou relatando fatos de Chico. Então Beto chegava, começava a conversar. Eu contando uns casos para ele. Um belo dia, depois de uns 3 ou 4 anos, ele me aparece com um calhamaço desse tamanho de papel. Fala, que é isso, nosso livro? Fala, nosso livro não sou escritor. Não, aqui está. Dá para eu ler. Eu vou vir um tanto assim, eu rasguei. Eu falei, eu lhe disse coisas particulares da vida de um amigo. Então aqui são diálogos e recordações de conversa com um Chico. Eu não estranho, não, eu chamava de gostosura, que ele é uma gostosura conversar com ele. A gente aprende para chuchu. E o bom não é conversar com Chico, é Chico conversar com a gente. Então eu, Clóvis Tavares, quando vinha doutor... Como é que chama o homem que escreveu a primeira versão do Livro dos Espíritos, os 100 anos, a edição bilingue? Canuto Abreu. Uma vasta cultura. Hein? Não, Canuto Abreu. João Ribeiro eu não conheci. Doutor Canuto Abreu era médico, farmacêutico, advogado, e era professor disso, homem arquimilhardário. Foi estudar em França, na grande universidade que tem lá, teologia. Conhecia a doutrina feita de gente grande. Ele estava em França, aproveitava os feriados, ia para visitar o Leon Denis, que é a minha grande paixão, e
quando as tropas alemãs entraram em Paris, tinham a ordem do Hitler para destruir tudo aquilo que fosse sob doutrina espírita. E o Dr. Canuto trouxe muita coisa para cá e escreveu um belo livro, eu suponho que vocês conheçam, o Livro dos Espíritos, sua lenda e história. Durante muitos anos, eu tenho ouvido a coisa mais absurda que pode acontecer no nosso meio. A fantasia está pululando no nosso meio. Dizem que Chico é a reencarnação de Kardec. Isso é uma estultice. Kardec era um homem frio, cientista. Ele fazia uma questão, apresentava uma questão ao espírito, ao médium. O espírito respondia, ele consultava mais 9, para ter universalidade. Vou contar uma história. Há uns anos atrás, ao tempo do Pedro Valente, eu chego aqui numa manhã, eles me dão um jornal para ler. Botei o jornal debaixo do braço, fui para casa, almocei e fui ler o jornal. A última página que eu acabei de ler vem aqui. Publicaram uma página recebida pelo médium lá do Triângulo. Baduí? Doutor Baduí, não sei quem, um espírito, que Chico era Kardec. Eu falei, gente, vocês se esqueceram do cuidado do Allan Kardec. Tudo precisa haver um bom senso. O espírito fala, tem gaiato do lado de lá mais do que tem aqui. Mentiroso mais do que tem aqui. Vocês estão se esquecendo que a União Espírita Mineira é a casa máter do Espiritismo em Minas. Se nós publicamos uma tolice dessa, onde é que está a dignidade da União? Então eu guardei isso muito tempo. Uma vez conversando com Chico, ele me contou uma história. E falei, isso é para ficar entre nós dois. Mas de tanto ouvir essa tolice que Chico é a reencarnação de Kardec, eu resolvi contar essa história direito, que eu guardei. Não, uma vez eu fiz um comentário rápido com o Honório. E o Honório achou que eu devia ficar calado, então eu fiquei calado. Mas ele já passou para o lado de lá, então eu faço o que eu quero. O Marcelo Orsini me convidou para fazer uma entrevista. Eu falei, meu filho, eu não sou ator de cinema, não chega, já fui entrevistado muitas vezes, já falei muita bobagem. Obras póstumas, na segunda parte, diz assim, da minha iniciação no Espiritismo. Então o professor Rivai conta como é que ele tomou conhecimento, o convite dos amigos, ele foi ver aquele material, foi à casa da Chora Maison, isso mesmo, ficou conhecendo as duas meninas Bourdin e uma menina por nome Ruth Celina. O Sr. Kardec estava escrevendo qualquer coisa e começou a bater a parede da casa toda. Os ingleses chamam isso de rips. Aquilo incomodou tanto que ele parou de trabalhar. Até quando Dona Gabi chegou, ouviu e parou. Dia seguinte ele foi reler aquilo que ele escreveu e não gostou. E refez. E foi para a reunião. E lá chegando, o Espírito de Verdade virou, quem mandou fazer o barulho fui eu. O que você escreveu tem um erro. Não, eu revi hoje e tal. Ele, muito bem. O erro continua. Segunda página, parágrafo tal. Kardec foi ler, o erro estava lá desse tamanho. Então a gente vê o cuidado que houve. Então essa menina, Ruth Celine, uma vez por mês, após essas pancadas que o Espírito de Verdade deu em casa dele, Kardec, ali ou na casa do Sr. Roustan ou no seu próprio lar. E o Espírito de Verdade vinha fazer correções sobre aquilo que ele estava organizando, o Livro dos Espíritos. O primeiro Livro dos Espíritos vai até a questão 501, e são 3 partes. E 483, se não me falha a memória, abre aspas. Depois de 88 quilômetros rodados, a gente começa a falhar, fecha as aspas.
Aí o Allan Kardec perguntou por que não continuava. Falei assim, vamos dar tempo ao tempo. O Livro dos Espíritos que nós movimentamos tem 1019 perguntas com 233 complementares. Um terço do livro é de Allan Kardec. Capítulo 6º e outros comentários. Então Chico me falou, andaram escrevendo aí que era Catarina Boudin, que foi a reencarnação de Chico. Chamava-se Ruth Céline Japet. Só que ela era judia, a família era judia. Napoleão III, para tomar posse, para fazer a besteira, desculpa a expressão, que ele fez na França, deu braço forte à igreja. Então, a liberdade, fraternidade, isso tudo acabou. O pai já havia fugido para Barcelona. Então, a Ruth Japet foi para Barcelona. Lá ela trocou de nome, que havia uma perseguição também. Então, Chico chamava, na época, Ruth Céline Japet. Por que nós estamos contando isso? Saiu o Parnaso. Chico já era rapazinho, 17 anos. Curso primário. Como dizia ele, repeti a 4ª série, que eu não consegui nota suficiente. Aparecia um homem para conversar com ele. Então, aquilo que ele estava lendo no Livro dos Espíritos que deram de presente, havia coisas que ele não entendia. Então, um homem apareceu e falava para ele. Aí deram-lhe um presente que havia um retrato de Allan Kardec. Esse homem aconselhou que quando ele fosse estudar o Livro dos Espíritos, ele fizesse uma prece. Ele está lá fazendo a prece, chegou o homem. Você perguntou o nome dele? Aí eu fiquei acanhado. Falei, mas quando a rainha Maria apareceu de mulher para mulher, você perguntou logo quem era ela. Agora, de mulher para homem, você ficou com vergonha. Eu falei, não, eu sou Kardec. Assim como você me ajudou nas revisões que o Espírito Verdade fazia, eu vim colaborar com você, meu filho. Ruth Céline Japet. Tá bom? Então, esse livro do nosso Carlos Alberto são recordações de conversas e diálogos com Chico, Clóvis Tavares, o Jacques Aboab, o Canuto Abreu, o Deolinda Amorim. Então eu ia relembrando de coisas e ia falando. O livro deve ser lido por questão de carinho da Neném e o Penalva, que eram fanáticos pelo Chico. Desculpa a franqueza, insistiram conosco muito tempo para escrever qualquer coisa. Então tem uma página aqui, Chico Xavier, Mandato de Amor, é que nós contamos como nós conhecemos o Chico, como nós convivemos com o Chico, e fomos aprendendo muito. Para mim, aquilo que Dona Maria José de São Domingos Ramalho Rocha não conseguimos fazer de mim um homem digno, o convívio com a humildade, a simplicidade, a renúncia, a abnegação de Chico. Chico andava sempre com um livro debaixo do braço, usava paletó. Toda oportunidade que ele tinha, ele pegava o Livro dos Espíritos. Um dia eu falei, Augusto Zura, há quanto tempo você lê esse livro? Todo dia, meu filho. Porque cada dia que eu vou ler, eu vejo uma outra coisa. Aí eu passei a reler mensalmente, diariamente. Há 25 anos que eu aqui, a segunda-feira, faço um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Então, há uma maturidade. À medida, doutrina espírita exige de estudo, análise, meditação. Abre aspas. Ser mero frequentador para receber passe a água fluídica, que é uma bobagem que eu já ouvi, a água já é fluido, a água é magnetizada. Não vai resolver um dos nossos problemas. Nós renascemos para crescer em beleza, em cultura,
e fraternidade. Ipso facto, nós temos um acervo de compromissos que trazemos do passado. Lamentavelmente é comum ouvir-se nas casas espíritas que nós renascemos para apagar os erros do passado. Isso é a maior tolice que eu já ouvi. É uma lei de causa e efeito. Nós somos preparados durante algum tempo, quando retornamos ao plano espiritual, que se aproxima o período de nós voltarmos a uma experiência física, pelos nossos mentores espirituais, que às vezes nos acompanham há 500, a 600, 800 anos. Então eles analisam conosco. Nenhum de nós temos capacidade de falar, eu quero renascer assim. Não. Segunda parte do livro dos Espíritos. Catalogação dos espíritos. Nós somos espíritos inferiores. O nosso educandário chama-se de expiação e prova. Então, quando nós reencarnamos, tem incluso no processo reencarnatório uma lei de causa e efeito. Evidentemente, se nós renascemos para crescer em amor e sabedoria, nós temos os impensos, as sombras que nós trazemos do nosso passado. E fora a nossa incúria, a nossa desídia, que a gente vive criando problema. Então eu fui vacinado pela humildade, o carinho, a ternura de Chico. Eu conversava lá embaixo com um amigo que há muito tempo eu não via, e parei perto da gôndola, tem um livro que chama-se Ave Cristo. Então eu contei uma história para ele, a história é muito bonita. Nós acompanhamos Chico para visitar um casal na Pampulha, que alguém da família estava enfermo. E combinamos com o chofer para nos apanhar às 10 horas. 10 horas nós saímos despedidos. A família ficou, não, vamos tratar do doente. E como o chofer demorou, estava um lar muito bonito. Naquele tempo a gente podia bater perna à noite em Belo Horizonte. Hoje não pode não ser assaltado na primeira esquina que você vira. Então nós estamos dialogando, eu virei para o Chico, foi o gostosura. Há muito tempo que o sanador não escreve nada. Ele estava começando a fazer o trabalho sobre a renúncia. Chico deu uma gargalhada, ele falou, quando Deus me permitir, eu tiver tempo, eu vou atender a solicitação dele. Ele falou, muito bem, então muito importante, ele vai atender minha solicitação. Passaram alguns meses, Chico me deu um caderno para ler. Eu li aquilo, a letrinha de Chico, vocês conhecem a letra dele, uma letra feminina, muito bonita, muito elegante, tipo da letra de mulher mesmo, fininha, toda fantasiada. Era um caderno de umas 30 ou 40 páginas. Ele deu para ler, eu falei, que é isso? Eu falei, não. Depois daquele nosso diálogo à noite, Emmanuel me fez retroagir no espaço e no tempo. Estão se aflorando recordações de um período passado em Roma e em Lyon, 290 da era cristã. Aí eu li aquilo lá. Umas coisas eu já conhecia, depois que eu me tornei espírita, recordando diálogos com Memei, e que eu achava que ela era meia lelé da cuca, ela recordava vidas passadas. Para mim era loucura. Morreu, enterrou, festa sepultura, o mau cheiro é tremendo. Aí eu virei para Chico e falei, Chico, eu conheço esse negócio não aqui. Porque foi a Memei me contou. Daí uns 2 meses ele começou a me dar as páginas já datilografadas do Ave Cristo. Aí eu pedi a ele as cópias. Ele falou, não, meu filho, isso ele nunca me deu, aquilo que era psicografado, ele queimava. Tem uma história gozada. Uma amiga muito querida, um excelente médium psicofônico, eram 10 médios no grupo Memei. E é uma coisa que eu acho bonito tanto no cristianismo nascente quanto na doutrina espírita, a presença de vós missês, as mulheres.
Lá no Calvário só tinha mulher e um homem. O resto, sumiu. E um companheiro nosso fez um trabalho muito bonito, me esqueço o nome do autor, As Mulheres Médiuns. São 68 médiuns. Tem o nosso povo daqui. E a pessoa leu o livro e falou: que história é essa? Que está nesse livro aqui. Eu falei: meu filho, os médiuns não são criaturas alcandoradas, não. Estão cheias de problema no passado como nós. Se vocês olharem Chico, eu lhes dou um exemplo de vida, como Joana de Espanha, filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Ela era apaixonada pelo marido. Não sei se vocês já viram o filme A Princesa Apaixonada. Era uma mulher apaixonada. E o tal de Felipe I era um homem bonitão também, um pilantrão danado, mulherengo. O marido morreu novo, 26 anos, se tanto. Para ela tinha evidência, a Joana. O marido estava dormindo. Então o cadáver rodou Castela Velha, Aragão, para todo lado, até que ele ficar com mau cheiro, aí então foi obrigado a internar. No caso, é enterrar. O pai quis tomar o governo da filha, porque ela era a rainha da Espanha. O marido também quis. O filho chegou calmo e tranquilamente. O Carlos I, o Carlos V da Espanha, do Sacro Colégio. E a mãe ficou presa há 49 anos. O fenômeno, nós estamos na Espanha, século XVI, em que o fanatismo religioso predominava. A mãe, a Isabel, tinha uma preocupação muito grande, que de vez em quando a filha começava a falar que via espíritos. Os avós, então ela dizia que era o diabo a avó, a mãe. Fanatismo religioso. Então, vocês vão vendo a caminhada para ser médium. Uma das mais belas interpretações que eu acho, feito a paródia do Pai Nosso, vocês vão encontrar na segunda edição do Parnaso do Além Túmulo, feita pelo nosso dileto Monsenhor Horta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de expiação. Lá no finzinho tem um trecho que a gente tem até vergonha de orar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, os tenebrosos erros do passado, de dor e de sofrimento. Todos nós, meus amigos, trazemos um passado. É Lisol que usa para fazer limpeza? Nem usando 50 litros de Lisol limpa a nossa vida. Toda aquela criatura que tem a dignidade de aprender e a saber orar. Eu vou usar uma expressão que eu me apaixonei por ela a primeira vez que eu li. Paulo de Tarso diz assim: uma legião de testemunhas vos cercam. O céu e o inferno foi criado pelos teólogos da igreja. Aí eles ficaram com dificuldade. O ruim ia para o inferno, o bom ia para o céu. Tocar harpa, ficar adorando a Deus. Quer dizer, só criou o malandro. Então eles aí inventaram um tal de purgatório. Então paga, celebra a missa para quem está no purgatório. E o pobre coitado não está no inferno, não é irmão da gente? Não vão orar por eles? Então nós vamos ver a beleza que a doutrina espírita nos fala nesse pensamento do Paulo. O inferno é criação nossa. Nosso ódio, nossa inveja, nossa maldade, nosso ciúme, nossa maledicência, nossa prepotência, nosso orgulho, nosso egoísmo. Então nós vamos criando um quadro de elaboração pensamental que nós iremos atraindo todos encarnados e desencarnados que estão na mesma faixa do que nós outros.
mas nós procuramos ter uma vida cristã, nós teremos junto aqueles que também estão mais evoluídos que nós, ou no mesmo padrão. Não existe juiz, ninguém que vai nos julgar quando nós retornarmos à pátria espírita. Há uma lei que nós conhecemos no mundo, que se chama o semelhante se atrai. Nós retornamos ao plano espiritual, iremos conviver com aqueles que estão nos mesmos degraus de conquista que nós outros. Basta que leiam com calma e analisem. Essa série admirável do André Luiz, ele falando em nosso lar, que por mais de 8 anos ele viveu numa zona que era acusado de assassino, de suicídio, etc. e tal. O dia que ele cansou, que a barba cresceu, as necessidades fisiológicas fizeram mais alto, que ele orou, apareceu o Clarence. Foi só porque ele orou? Não, o Clarence já estava. Ele é que mudou o padrão vibratório. Então nós temos muito cuidado como espiritista, quando a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, fazer aquilo que uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admira, li os livros dele, Confissões de Aurélio Agostinho, Santo Agostinho, se preferirem. Então ele dizia que toda noite, quando ele se fez católico, cristão, meio fanático, mas acreditava na sobrevivência e na reencarnação, ele tinha um monte de pedras pretas e uma pedra branca. Então ele começava a recapitular o que ele fez durante o dia. Uma bela noite ele assustou, tinha mais pedra preta que pedra branca. Quer dizer, nem sempre ele se conduzia como uma criatura antiga e fraterna. Então ele começou a trabalhar e foi aumentando um montinho de pedra. E nós adquirimos esse hábito. À noite, a hora de botar a cabeça no travesseiro, eu começo para Arnaldo Rocha, o que você andou fazendo hoje? Até onde você foi de tolerância, de benevolência, de paciência, de resignação? Porque quando nós lemos o Livro dos Espíritos, na segunda parte, sobre nós os Espíritos, tem um capítulo 7º que chama-se da emancipação da alma. Dorme o nosso corpo. Nossa alma se emancipa, se liberta momentaneamente. E nós encontramos e reencontramos com todas as criaturas que nós amamos, encarnadas ou desencarnadas, e todos os adversários. Então a beleza da doutrina espírita é nos levar uma forma de ver, de sentir, de tratar realmente uns aos outros, com todo respeito. Vejamos o que falou-nos o excelso amigo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vou amar você se eu não me amo? Então como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Então eu começo a me amar. À medida que eu for me amando, eu estou alijando as minhas deficiências. Então nesses 2 livros, um fala mais sobre o conhecimento e esse mais sobre os diálogos que nós tínhamos com Chico. Não vou repetir eles todos, não. Você chegando em casa, da feira do livro, Marival está vendendo com desconto muito bom, vocês vão comprar o livro. Então eu estou fazendo a propaganda da necessidade de comprar livro para estudar. E a beleza da doutrina espírita é o seguinte, eu com esse problema que eu arranjei na coluna, eu resolvi arrumar meus livros. Tem pouco, tem 3.000 e tantos livros. Então eu estou relendo os clássicos da doutrina, os Bozanos, os Zelanos, Aksakov. Mas que beleza que eu estou sentindo lendo uma coisa que eu já li 3 a 4 anos depois. Aí um dia eu falei, Arnaldo, por que você está tão alegre assim? Chama-se amadurecimento intelectual. Não. Ler romance não acrescenta nada. Vamos ler os clássicos da doutrina. Nós lhes agradecemos o carinho e a paciência que tiveram nos ouvir. Que Deus, na sua infinitude, de sua bondade, de sua misericórdia, que nos abençoe a todos nós e que nós saibamos vivenciar com toda a pureza do nosso coração. Abre parênteses, dá um trabalho medonho, fecha os parênteses.
vivenciar a doutrina espírita. Muito obrigado com o carinho de vocês.